Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: veículo sai da pista e capota entre Gaurama e viadutos. Indivíduos perturbam a tranquilidade em um bairro aqui de Erechim. E Brigada Militar flagra aglomeração no fim de semana em praça no centro aqui da cidade. Entre outros destaques, operação prende 6 pessoas e apreende maconha, cocaína e crack em Trindade do Sul. E veículo de Erechim se envolve em grave acidente em Passo Fundo. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós começamos o nosso Bom Dia Notícias de hoje já falando para você que na última sexta-feira morreu o médico José Carlos Vitti, vítima da Covid-19 aqui em Erechim. Ele já havia perdido a esposa no início desse mês. Faleceu na tarde desta sexta-feira devido a complicações da Covid-19 o médico oftalmologista José Carlos Vitti, de 73 anos. Ele estava internado no Hospital de Caridade desde o dia 1º de março. Vitti era natural de Erebango e, além de membro do corpo clínico do HC, também era médico cooperado da Unimed Erechim. As duas entidades emitiram notas lamentando a morte do oftalmologista. No último dia 5 de março, ele havia perdido a esposa, Mirtes Esfredo Vitti, também para a Covid-19. E olha, um motorista ficou ferido após a carreta que ele conduzia, carregada com suínos, tombar lá em Erval Grande. O acidente aconteceu na tarde do último sábado. O motorista de uma carreta carregada com suínos ficou ferido após o veículo sair da pista e tombar na RS 480 em Erval Grande na tarde deste sábado. O condutor, que ficou preso nas ferragens, foi resgatado após 2 horas, tempo que os bombeiros levaram para fazer o resgate com todos os cuidados necessários. O motorista, que estava sozinho, sofreu uma lesão no braço esquerdo. Ele foi levado para o Hospital Santa Terezinha. O Comando Rodoviário da Brigada Militar registrou o acidente e deve acompanhar a retirada da carga e do veículo do local nas próximas horas. E um veículo, na madrugada do último sábado, saiu da pista entre Gaurama e viadutos. Apesar da força do impacto, o condutor, que estava sozinho, não ficou ferido. Um automóvel saiu da pista, capotou e bateu contra árvores na RS 331 entre Viadutos e Gaurama na madrugada deste sábado. De acordo com populares, o condutor estava sozinho no veículo e sofreu apenas lesões leves. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Vamos para o site do Jornal Bom Dia, porque indivíduos perturbam a tranquilidade em bairro aqui de Erechim. É destaque para a gente. Olha, por volta da 1h10 da madrugada do último domingo, após diversas denúncias de perturbação proveniente ao som e o volume excessivo em um loteamento do bairro Esperança, uma guarnição da Brigada Militar deslocou até o local para verificar 2 veículos em som alto. Os proprietários desses veículos, de 19 e 22 anos, foram ouvidos pelos policiais e assinaram um termo circunstanciado confeccionado lá no local. E também eles deverão comparecer ao fórum da cidade aqui quando solicitados. Logo após, todos eles foram liberados lá pela Brigada Militar. Olha, nas últimas horas nós tivemos também a Brigada Militar flagrando uma aglomeração numa praça no centro aqui de Erechim. Olha, policiais que faziam o patrulhamento de rotina flagraram na tarde do último sábado uma grande aglomeração de pessoas na Praça Daltro Filho, no centro aqui de Erechim. O atual decreto de bandeira preta, mesmo com a cogestão, proíbe a permanência de pessoas em praças públicas devido à pandemia de Covid-19. No local, os policiais fizeram uma abordagem e revistas. Logo após, orientaram as pessoas ao retornarem, para retornarem às suas residências, gente? Tem que ficar em casa, ainda não é o momento de sair, A gente sabe que está todo mundo cansado, mas o importante é se cuidar neste momento.
Vamos seguindo com outras informações e olha, uma colheitadeira ficou sem freios e caiu em um barranco às margens da RS 331 lá em Gaurama. O acidente aconteceu na manhã do último sábado. A colheitadeira chegou a cruzar a rodovia e por pouco não aconteceu uma tragédia maior. Veja. Uma colheitadeira que estava estacionada em frente a uma oficina mecânica perdeu o freio e caiu em um barranco às margens da RS 331 em Gaurama na manhã deste sábado. O acidente ocorreu no bairro Linha Morada. Segundo populares, ninguém estava no veículo no momento, sendo registrados apenas danos materiais. Olha, um automóvel foi flagrado a 163 km por hora na RS 135 aqui em Erechim. A operação da Brigada Militar que flagrou esse veículo em alta velocidade também fez o flagrante de mais 43 automóveis aí com excesso de velocidade no mesmo local. Vamos acompanhar a reportagem. Um veículo foi flagrado na tarde da última sexta-feira a 163 km por hora na RS 135 em Erechim. O flagrante aconteceu no quilômetro 73 da rodovia, próximo à Universidade Federal Fronteira Sul. A velocidade foi descoberta pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar durante uma operação com o uso de um radar móvel. Segundo o comando, ao todo 46 veículos foram flagrados com excesso de velocidade em poucas horas no mesmo local. O valor da multa por excesso varia da velocidade flagrada e do limite no local e vai de R$ 195,23 até R$ 880,41. Além disso, o motorista pode ter a CNH suspensa. Olha, uma operação da Polícia Civil prendeu 6 pessoas, além de apreender maconha, crack e cocaína lá em Trindade do Sul. A reportagem completa é do Natan Bretemach. A Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar, realizou na manhã desta sexta-feira em Trindade do Sul a Operação Lockdown. Na ação foram empregadas 15 viaturas, 21 policiais civis e 17 policiais militares, resultando na apreensão de quantidade significativa de maconha, crack e cocaína, além de celulares e máquina de cartão de crédito. 6 pessoas foram presas, 2 em flagrante por tráfico de drogas, 3 temporárias pela prática do crime de roubo e uma preventiva. A operação foi desencadeada como resultado das investigações envolvendo um roubo a estabelecimento comercial, tráfico de drogas e formação de organização criminosa. Durante os trabalhos, a polícia descobriu que um assalto à mão armada, ocorrido em Trindade do Sul, foi levada grande quantia de dinheiro e contou com a colaboração de um apenado do regime fechado que estaria no presídio de Sarandi. Segundo a polícia, recentemente havia ocorrido outro roubo com a participação de pessoas de outra região do estado e os policiais passaram a investigar a participação de uma organização criminosa que estaria atuante no Alto Uruguai Gaúcho. Durante a investigação, inicialmente foi apreendido um Ford Ka e uma quantidade de drogas e após solicitados os mandados de prisão temporária que desencadearam a Operação Lockdown. Paralelo a essa investigação, também foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Sarandi. Olha, um homem foi preso com armas, drogas e munições no bairro São Vicente de Paulo, aqui em Erechim. Te liga. Durante a tarde do último sábado, a Brigada Militar estava em atividade de rotina no bairro São Vicente de Paulo, quando na rua José Wilke, os policiais abordaram um homem que estava saindo de um conhecido ponto de tráfico de drogas. Na cintura do mesmo, os policiais localizaram um revólver calibre 38 carregado com 6 munições intactas. Dentro do ponto de tráfico foram encontradas 814 gramas de maconha, 6 pedras de crack, uma balança de precisão, R$ 640 em dinheiro, uma espingarda calibre 12, 18 munições intactas calibre 12 e 14 munições intactas calibre 38. Diante dos fatos, o homem de 20 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, sendo mesmo ouvido e após levado ao presídio estadual de Erechim,
local em que permanece à disposição da Justiça. E no interior de Marcelino Ramos, uma dupla, um homem e um adolescente, acabaram presos com uma moto furtada. A moto havia sido roubada há pouco de uma localidade e foi conseguida, e a Brigada Militar conseguiu recuperar o veículo. Vamos ver na reportagem. Um homem de 20 anos e um menor de 16 anos foram detidos pela Brigada Militar com uma motocicleta furtada em Marcelino Ramos na tarde da última sexta-feira. Segundo os policiais, a moto havia sido levada horas antes na comunidade de Nossa Senhora da Saúde, no interior do município. A dupla, que é da região metropolitana, estaria acampada com outros homens no município. Eles foram levados para a delegacia e o menor foi liberado na companhia de seus responsáveis. Já o maior de idade foi levado ao Presídio Estadual de Erechim, onde segue à disposição da Justiça. E um veículo de Erechim se envolveu em um grave acidente em Passo Fundo na noite do último sábado. O motorista teria perdido o controle, invadido a pista contrária e batido contra 2 outros automóveis. 2 pessoas que estavam no automóvel de Erechim ficaram gravemente feridas. Um automóvel com placas de Erechim se envolveu em um grave acidente na RS 135 na noite deste sábado em Passo Fundo. O veículo teria invadido a contramão, segundo populares, e colidido contra um carro e uma caminhonete que estavam no sentido oposto. 3 pessoas ficaram feridas. Todos foram socorridos e levados para o Hospital das Clínicas, em Passo Fundo, em estado grave. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. A identificação das vítimas não foi divulgada. Olha, nas últimas horas, um homem foi flagrado descumprindo a prisão domiciliar aqui em Erechim. Olha, foi durante a noite do último sábado, quando a Brigada Militar abordou um homem, uma atitude suspeita, lá na rua Aratiba, no centro aqui da cidade. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constatou-se que o mesmo estava na condição de prisão domiciliar. Diante dos fatos, o homem de 28 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e logo após levado ao Presídio Estadual aqui de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. Olha, seguimos com outras informações para você que está nos acompanhando. Uma bicicleta sem procedência foi apreendida com um homem suspeito aqui de Erechim. A principal suspeita da polícia é que essa bicicleta tenha sido roubada. Natan conta pra gente agora. Um homem já conhecido no meio policial pela prática de furto foi abordado na rua Fioravante Morandi, no bairro Presidente Vargas, na noite do último sábado. De acordo com a polícia, ele estava com uma bicicleta, porém não soube informar a procedência. Diante dos fatos, a bicicleta foi apreendida e entregue na delegacia de polícia, sendo o homem ouvido e após liberado. Vamos para o site do Jornal Bom Dia. Olha, a Coordenadoria de Segurança e a Defesa Civil inauguraram uma nova sede aqui em Erechim. Olha, a Coordenadoria de Segurança e Defesa Civil, atrelada à Secretaria de Obras Públicas e Habitação e Proteção Social, inauguraram no último sábado uma nova sede. O novo espaço de trabalho do setor fica localizado na rua Dr. José Bigzonin, número 182, no bairro São Cristóvão. A solenidade contou com a presença do prefeito de Erechim, do vice e também de secretários, além de representantes das 2 entidades. A reportagem completa está no site jornalbomdia.com.br para você, viu? Acompanha lá. Vamos com outras informações e olha, as notas do Enem serão divulgadas hoje aí pelo Ministério da Educação. Olha, as notas finais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2020, versão impressa e digital, serão disponibilizadas nesta segunda-feira, 29, a partir das 6 da tarde, horário de Brasília. Os participantes poderão conferir os resultados individuais das provas na página do participante e no aplicativo do exame. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão realizador da prova, também estarão disponíveis as notas dos participantes do Enem aí para adultos que estão presos. Para ter acesso às notas, os participantes deverão utilizar o login de acesso único aí do governo federal para essas provas, tá bom? Tá, então, 6 da tarde, resultado das provas do Enem. Fique atento aí você que fez, tá bom? E o Cine aqui de Erechim voltou a funcionar na última semana. O Sistema Nacional de Emprego aí tem um trabalho fundamental, principalmente para encaminhar o seguro-desemprego e encontrar novas oportunidades de trabalho.
Desde a última quarta-feira, o Sistema Nacional de Emprego, o Cine de Erechim, retornou às atividades em sua sede após um período de fechamento devido à bandeira preta. Na metade do mês de fevereiro, os trabalhos precisaram ser interrompidos em razão de alguns servidores que testaram positivo para a Covid-19. A unidade, além de mediar oportunidades diretas de trabalho, também realiza serviços como o encaminhamento do benefício do seguro-desemprego e o suporte à obtenção da carteira de trabalho digital. Nas agências do Cine, é permitida apenas a entrada e a permanência de público equivalente ao número de atendentes disponíveis. É obrigatório ainda o uso de máscara e o distanciamento de no mínimo 2 metros entre cada trabalhador. E olha, para incentivar a produção leiteira, as prefeituras têm auxiliado os produtores aqui da nossa região. Em Centenário, por exemplo, o município tem trabalhado para criar aí iniciativas pioneiras que vão incentivar a produção leiteira, que cada vez está diminuindo mais. No campo, o trabalho de silagem do milho para o rebanho bovino é acelerado. Através de uma parceria entre produtores e prefeituras, o serviço ganha agilidade para garantir a qualidade do produto, além de manter a renda das famílias. Mas a queda no preço da entrega do litro, que chega a 42,6% comparado ao início de 2020, somada à valorização do grão de milho utilizado na silagem, tem feito muitos produtores repensarem se irão continuar no setor leiteiro. É o caso desta família, moradora do interior de Centenário, que há mais de 4 décadas se dedica à atividade. Que o custo está ficando muito alto. Quem é que você viu o farelo de soja hoje a 120 a 130 reais 40 quilos, e sem farelo de soja não tem como trabalhar no leite. O milho a 80 reais, e podem marcar que o milho vai a mais, tá? Então, fazer silagem, nós vamos fazer de 2.000 sacos de milho, que vai ficar no silo. Se eu vender hoje isso aqui, eu tenho uma renda de 160 mil. Se eu fizer a conta num ano, eu tenho aqueles 20 mil por mês para sobreviver e acabou. Por que eu vou ficar no leite, né? Agora, nós sempre continuamos no leite há muitos anos já. A situação preocupa os prefeitos, pois hoje o setor gera emprego e renda, além de contribuir na formação do retorno do ICMS, principalmente para os pequenos municípios. Por isso, além do apoio com máquinas, as cidades como Centenário estão desenvolvendo projetos de incentivo à bacia leiteira. Então o município ele vem já há muitos anos, né, dando um suporte aos agricultores, com incentivo a horas máquinas, colocando máquinas para ajudar os agricultores, porque a gente entende da importância do leite no município para agregar valor, para agregar renda, mas a gente vê também hoje assim que os produtores de leite estão passando por um momento difícil, né? Como foi falado, né, o milho a 80 reais, dificuldade de mão de obra, né, a ração também com custo alto, e a gente sabe que o preço também hoje eles não está contente do produtor devido a esse grande custo na produção. De acordo com dados da Emater, o Rio Grande do Sul produz mais de 4,5 bilhões de litros de leite por ano, o que significa 13% da produção nacional. O rebanho leiteiro gaúcho é composto atualmente por cerca de 1.300.000 vacas. A estação de serviço do município é excelente e precisa, né? Por causa da mão de obra. Hoje botar caminhão, trator e operador tem um custo elevado, né? Então eu acho que a prefeitura nesse ponto aqui está certa. Tem que fazer esse papel, né? Que isso aqui é fundamental, né? E o governador Eduardo Leite anunciou na última sexta-feira um auxílio emergencial para o Rio Grande do Sul. Os valores aí devem ser acessíveis a famílias carentes e também a empresas que estão sofrendo com a crise econômica provocada pela pandemia. O governador explica agora como irá funcionar o projeto que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Pessoal, a gente deu um passo importante, muito importante, hoje na ajuda aos setores empresariais e às pessoas que foram mais atingidas pela pandemia. Eu repito aqui o que eu disse já lá no primeiro dia do enfrentamento à Covid-19, que não se trata de uma escolha entre salvar a vida ou salvar a economia. É muito importante que a gente trabalhe para salvar as duas coisas, vidas e a economia. É o que eu sempre busquei fazer, é o que sempre fizemos no governo do Estado, com muita energia,
com muito trabalho, com muita solidariedade. Às vezes, sim, tendo que restringir atividades para atenuar a circulação do vírus, e em outros momentos, liberando as atividades para ajudar na circulação do dinheiro pela nossa economia. Hoje, nós devolvemos aos deputados estaduais a nossa resposta para uma demanda que tinha sido apresentada pelos parlamentares para que nós criássemos um auxílio emergencial para os mais atingidos pela pandemia no nosso estado. Nós não somos o governo federal, não temos as ferramentas que o governo federal tem de expandir as suas despesas e vale lembrar ainda, todos sabem bem, que os cofres públicos gaúchos apenas recentemente começaram a exibir algum grau de equilíbrio por conta das reformas e da administração rigorosa que nós fizemos do nosso caixa e permitiram que a gente restabelecesse o pagamento dos servidores e fornecedores em dia. Por isso, a nossa proposta de auxílio emergencial segue os limites da nossa possibilidade. Sabemos que existem mais pessoas e setores atingidos, sabemos que muitos dos setores estão esgotados, mas apresentamos nesse momento o limite daquilo que nós podíamos apresentar. E a nossa proposta, com os 130 milhões de reais de auxílio, está entre as maiores entre os estados e municípios do Brasil que estão fazendo medidas de auxílio em nível local. Desses 130 milhões, 100 milhões de reais vão ser na forma de pagamentos diretos a trabalhadores que perderam o emprego e a empresas dos setores de alimentação e de alojamento. Notoriamente são aqueles que foram mais atingidos e continuam muito atingidos pelas restrições à circulação de pessoas. E também vamos transferir dinheiro diretamente para mulheres chefes de família em situação de extrema pobreza. O auxílio emergencial gaúcho vai ser pago em 2 parcelas de R$1.000 cada uma delas para as empresas do Simples e R$400 cada parcela para microempreendedores individuais, para aqueles que perderam seus empregos nos setores já mencionados e para as mulheres chefes de família. Ao todo, nós vamos beneficiar diretamente mais de 96 mil empresas e pessoas, entre as quais eu destaco 17 mil desempregados dos setores de alojamento e alimentação e as 8 mil mulheres chefes de família com 3 filhos ou mais em situação de extrema pobreza. Além disso, é importante dizer que esses auxílios vão também beneficiar indiretamente uma série de pessoas que cercam essas empresas e as famílias. Além da transferência direta do dinheiro, que nós já referimos, outros 30 milhões de reais vão ser destinados a projetos de incentivo à cultura, ao esporte e à assistência social, atividades que foram também muito prejudicadas pelas restrições necessárias ao combate efetivo à Covid-19. Nós esperamos que o auxílio emergencial gaúcho, que agora vai para a Assembleia Legislativa, seja completamente estruturado em um prazo de 45 dias para poder entrar na conta dessas pessoas e desses estabelecimentos que nós pretendemos aqui ajudar. Nós temos pressa, sabemos que as pessoas e as empresas têm pressa. A luta contra a Covid-19, ela nos deixa exaustos, mas nós não vamos diminuir o ritmo do nosso trabalho, recorrendo a todas as ferramentas que estiverem ao nosso alcance para diminuir o impacto nas vidas e nos empregos dos gaúchos. Olha, 4 municípios aqui da nossa região receberam ventiladores de transporte são aqueles que vão nas UTIs dentro das ambulâncias, né? Vamos acompanhar agora a reportagem. O Hospital de Campinas do Sul foi beneficiado com um ventilador de transporte. O ato de entrega aconteceu nesta sexta-feira no Hospital Santa Terezinha de Erechim. O equipamento chega ao município através do deputado estadual Dirceu Franciscon. Além do prefeito e secretário de saúde, o diretor executivo do Hospital de Erechim, Rafael Ayub, acompanhou o ato. As cidades de Erval Grande, Ipiranga do Sul e Aratiba também foram beneficiadas. E o governo do estado definiu na última sexta-feira manter as restrições até o próximo dia 4 de abril. Com isso, entre essas restrições, os horários aí das 8 às 5 da manhã seguem aí sendo proibidos para muitas atividades. Em função dos baixos estoques de medicamentos para intubação de pacientes e da alta taxa de ocupação de leitos de Covid-19, o gabinete de crise, em uma reunião nesta sexta-feira, negou os pedidos para reduzir os níveis de restrições vigentes no Rio Grande do Sul.
Desta forma, o governo decidiu manter a suspensão de atividades não essenciais entre as 8 da noite e as 5 da manhã e nos fins de semana até 4 de abril, conforme havia sido anunciado. Entre os pedidos recebidos pelo gabinete de crise nos últimos dias estão o de prefeitos e de entidades setoriais de várias regiões, que pediram a ampliação do horário de funcionamento de restaurantes, estabelecimentos comerciais, serviços em gerais e estabelecimentos de atividades físicas, tanto em dias de semana quanto nos sábados, domingos e feriados. E a região de Erechim seguirá em bandeira preta, mas em cogestão pelo menos por mais uma semana. Isso porque os dados diminuíram, mas ainda são preocupantes. A região de Erechim seguirá em bandeira preta, assim como todas as outras do Rio Grande do Sul, por mais uma semana. A decisão foi divulgada no fim da tarde desta sexta-feira pelo governo do estado. Não há possibilidade de envios de reconsideração devido à gravidade do cenário, mas as regiões poderão seguir com a cogestão, que flexibiliza algumas atividades. De acordo com o governo do estado, na última semana, a região de Erechim, comparada com a semana anterior, apresentou uma queda de 31%, passando de 58 para 40 no número de hospitalizações. Os óbitos também apresentaram queda de 23,1%, passando de 26 para 20 em uma semana. No caso do número de internados em leitos clínicos para a Covid, verificou-se uma queda de 4,2%, passando de 71 para 68. A queda também foi registrada no número de casos ativos, uma redução de 24,3%, passando de 2.210 para 1.670. Apenas o número de internados em UTI com síndrome respiratória aguda grave aumentou 8,6%, passando de 35 para 38 casos. Com relação ao número de leitos livres, uma queda negativa. Há uma semana eram 10, agora é apenas 1. E olha, o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, recebeu no último fim de semana o projeto ambiental do trecho de 4,67 quilômetros para asfaltar lá o município que faltam, em a parte de Barra do Rio Azul, que naquela estrada que liga ainda até Erechim, passando por Aratiba. Vamos acompanhar agora na reportagem. A Prefeitura de Barra do Rio Azul recebeu na tarde da última sexta-feira o projeto ambiental para o asfaltamento do trecho de 4,67 quilômetros que liga Barra do Rio Azul até a divisa com Aratiba. Essa é uma parte da estrada que deverá ser pavimentada através de um convênio que está sendo pleiteado junto ao governo do estado em parceria entre os municípios de Barra do Rio Azul, Aratiba e Erechim. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou um local ideal para sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar o imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem mais Bom Dia Notícias para você. Não saia daí. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. O estado classificou o Rio Grande do Sul em bandeira preta para a Covid-19. O cenário se agravou e a contaminação ocorre velozmente. Por isso, a AMAL atua em 3 frentes: prevenção, assistência com abertura de leitos e UTI, e fiscalização reforçada. O sistema de saúde está próximo do colapso e os profissionais sobrecarregados. Necessitamos de sua colaboração. As medidas são amargas, mas a realidade impõe atitudes. Falamos de vidas e todo o esforço é válido. Juntos, vamos superar essa crise. A vacina contra a Covid-19 trouxe uma nova esperança em dias melhores. Mas ainda não é hora de se descuidar. Continue adotando os protocolos de saúde, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento. Evite locais com aglomerações. Cuide de você e de quem você ama. Apoio Câmara de Vereadores.
uma campanha da Prefeitura de Erechim. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Em 20 de março, Ponte Preta comemora 29 anos de emancipação política e administrativa. Um município em crescimento, fruto de um povo trabalhador, que investem e pensam no bem comum. Ponte Preta a cada dia vem gerando emprego e renda, seja no meio rural, na indústria ou no comércio. Parabéns, Ponte Preta! Cada vez mais um lugar acolhedor para todas as pessoas. Chegaram em Erechim os colchões magnéticos da Magniflex, equilíbrio do sono. Os colchões que ativam a circulação, relaxam a musculatura e auxiliam no alívio de dores, recarregam sua fonte energética, entusiasmo e regulam a pressão arterial, além de aumentar a sua imunidade e ajudar na redução do estresse e alívio da ansiedade. Confira os preços de fábrica e as condições que cabem no seu bolso com parcelamento em até 12 vezes e 15 anos de garantia. Colchões magnéticos Magniflex. Venha nos visitar. Rua São Paulo 169, em frente ao Posto BR. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre aos sorteios. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais,
E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Conheça a Mais Saúde Ocupacional, o mais novo serviço de saúde e segurança do trabalho de Erechim e região. Promova um ambiente mais saudável e produtivo na sua empresa, com o apoio de quem oferece um serviço completo de gerenciamento em saúde do trabalhador. Entre em contato com nossa equipe e agende uma visita para conhecer mais sobre nossos serviços. Mais Saúde Ocupacional, esquina da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Distrito Federal 192, Sala 7, Centro de Erechim. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. Olá, pessoal. Meu nome é Vanderlei Augusto Magaloso. Eu sou médico infectologista. Estou passando aqui hoje para deixar um recado para toda a população da região Alto Uruguai. A pandemia de Covid continua e nessas últimas 2 semanas nós tivemos um incremento muito grande tanto no número de casos novos como no número de hospitalizações nos hospitais da região, principalmente nas UTIs dos hospitais Santa Terezinha e Hospital de Caridade. A população tem que estar ciente que tem que continuar com as medidas de precaução, ou seja, tem que continuar usando máscara, tem que evitar os locais onde existe aglomeração, manter os ambientes arejados e fazer a higienização das mãos. A situação ela está se tornando crítica, com um número muito grande de pacientes graves, pacientes jovens, um pouco diferente da faixa etária que houve na segunda onda. Então a gente vem aqui hoje passar esse recado para vocês. Temos que continuar o nosso combate à pandemia, temos que manter a nossa medidas de precaução e não achar que só fazendo a vacina a gente está livre do problema. A vacina é uma grande arma que a gente tem, mas enquanto nós não estivermos uma grande porcentagem da população vacinada, nós ainda teremos muitos problemas com o Covid. Então segue o alerta para todos. Continuem com as medidas de precaução gerais que foram preconizadas até essa data. Obrigado. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Muito bem, voltamos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora com os destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Como é que foi o final de semana? Tudo bem. E olha, a coluna do fim de semana, Pente Fino no Bom Dia, diárias em Erechim tem valores diferentes para o mesmo destino. Sabe que essa matéria eu fiz alguns anos atrás e uma vez os vereadores tinham uma diária muito mais alta que o executivo. Eu já achava errado.
tu vai para o mesmo congresso, para o mesmo destino, por que os valores são distintos? Até em cargos eu entendo, mas não de poderes. Hoje, o executivo está maior que os vereadores, então eles seguraram. Tanto é que a executiva chinesa teve uma atualização de diárias em 2021 e os vereadores continuam desde janeiro de 2020. Só para tu ter uma ideia, mas tem um lado positivo que eu vou explicar depois. Tem uma ideia, abre aqui, por favor, Patrick, onde tem os valores, quer ver? Para baixo. Eu não sei decorar. Aqui, ó, tá? Ó, no executivo, ó, o prefeito e vice tem um valor diferente dos secretários. Cada viagem no Rio Grande do Sul, a diária para prefeito e vice é R$ 579,80 por dia. Isso fora inscrição de concurso, se for, fora combustível. Isso para hotel e alimentação. Já em agendas para outros estados, ele sobe para 869. Já os secretários ganham 521 no estado e 784 fora. Mas vamos aos vereadores, que são cargos eletivos também, que eu acho que devia ser, nos cargos eletivos, devia ser a mesma coisa os valores. O que chama a atenção, que eu não sei se eles usam, se eu ver que eles usam um dia, eu vou colocar. Tu acredita que os legislativos têm na lei do regimento interno que eles ganham R$ 214 para de viagens na MAU? Mas a MAU em Erechim? Não, a MAU nos municípios da MAU. Ah, para ir nos municípios aqui em volta? Se ele vai para Barão de Cotegipe, ele tem R$ 214 da diária. Olha Mas só. vai dar meia, não vai dormir em Barão de Cotegipe, vai dar meia diária. Eu acho que isso teria que ser revisto, na minha leitura. Eu acho que nem uso, mas está lá. E tem algumas coisas diferentes, porque para viagem no Rio Grande do Sul, cada vereador recebe 470, então é 109 a menos que o prefeito e vice. Mas eles têm outras faixas. Eles têm uma faixa para Santa Catarina e Paraná, que é de 535 por dia. Nos demais estados, excluindo a região sul, que é dentro do estado mais os dois, a diária sobe para 642, enquanto dos prefeitos é 869. Prefeito e vice. O regulamento da Câmara ainda prevê viagem para o exterior, que é 858 por dia. Que o do prefeito não tem. Não tem, que daí entra nessa questão, tu abre um crédito especial, que nas minhas pesquisas não aparecia nada. Essa questão que são fontes de informações já do site da prefeitura, então não é um achismo, está lá esses valores. Mas por um lado positivo é que a pandemia mostrou que a gente não precisa tirar diárias para qualquer coisa. Tanto é que a Câmara não tinha nenhuma diária esse ano, a prefeitura só 3.072, mas daí eu fiz uma comparação com o ano passado. No ano passado, nesse mesmo período, o Executivo tinha gasto 11.859 e o Legislativo 2.824. Mas eu quis fazer mais além uma comparação para ver como está diferente a questão. Não é para comparar governos, é para mostrar como muda os períodos. Sempre no início do governo, normalmente se tira mais diário, porque tem que viajar, conhecer os locais, se mostrar em Porto Alegre, se mostrar em Brasília. Aí eu peguei os 3 primeiros meses, quase, até dia 26 de março de 2017, quando assumiu o Schmidt e o seu grupo, Ilando. Naquele vez lá, eles gastaram em menos de 90 dias 36 mil de diárias. Hoje é 3 mil. Isso dá 1.192% a mais. Como vai mudando as questões. Então, eu só fiz para mostrar. Então, é uma matéria para tentar explicar. Então, ela teve grande repercussão nas redes sociais, tu viu só, né, Leandro? Porque eu quis mostrar que eu não consigo entender muito esses valores e o porquê que é diferente de um do outro, né? Mas o bom é que a Câmara está gastando menos, a Prefeitura também, mas se precisar viajar para buscar recursos para o bem da Erechim, eu não sou contra as diárias, desde que bem investida. E a meu humilde questionamento é, por que tão diferentes os valores? Se eu vou para o mesmo lugar, depois eu fico no mesmo hotel, e acontece, fica no mesmo hotel, como no mesmo restaurante, vai para o mesmo distinto, e a tua diária é diferente do outro. Mas está mais que na hora, nós não temos mais diárias. Nós temos que ter... que eles chamam de só pagar o que tu gastou. Não é para sobrar dinheiro, não pode ser complemento de salário diários. E assim dá todas as questões para nós pensar que é um complemento de salário. Mesmo tirando pouco, que é o lado bom, né? Bom, frota da prefeitura de 295 veículos. Não, eu quis fazer isso porque tu imagina quanto, a partir de ter uma cidade de 100 mil habitantes, tu tem que ter uma frota gigantesca para manter o serviço. Nós temos 295 veículos. Uma frota média, perto do município do mesmo porte. Onde eu quero chegar com 95? Isso é carro normal, é van, é ônibus, é tudo. Tudo que envolve utilitários. Tu imagina o custo elevado de manutenção, de combustível. Então, o que eu peço para a população? Como é dinheiro pago com nossos impostos, de toda a manutenção e o dia a dia deles, nós temos que cuidar se os caras estão usando para serviço ou particular.
Já viu muitos casos, não estou dizendo que está ocorrendo, só estou alertando que cuidem se os veículos que andam pela cidade inteira estão realmente sendo usados para a finalidade de atender a população. Eu já fiz denúncias no passado e, se precisar, vou fazer de novo. Sindicância investiga para apurar responsabilidades investigativa para apurar responsabilidades de servidores. Eu tenho que falar essas duas matérias juntas, sobe um pouco aqui. E essa outra por causa do aluguel do Ipiranga. Eu vou explicar o que se trata. Aqui para cima. Levanta um pouquinho, mas quero que essas duas matérias juntas, eu vou falar dessas duas juntas. Está sendo votado hoje, nós estamos gravando isso aqui, daqui a pouco não temos resultado ainda, amanhã eu vou trazer, que um dos projetos que está na pauta do Legislativo de hoje é esse, são duas sindicâncias. A primeira, que são coisas distintas, é um valor de R$ 25,34 mil de serviços prestados de mão de obra e peças para, não é o Parque de Máquinas, porque é lá onde tem a oficina da Prefeitura, que não foram pagos. Aí foi feita uma coisa e o município resolveu pagar. Isso aqui foi em 2020. Então eles vão pagar, que tu não pode, na boa fé de quem presta o serviço, se diz, né? E concomitantemente a isso, vai se colocar numa sindicância investigativa, Leandro, para descobrir por que não foi pago se o serviço foi prestado. Então é uma questão da gestão passada. Essa outra questão, em 2017 foi empenhado. Tu faz um empenho, uma previsão, 15 mil por mês. Ele ia encerrar dia 15 de dezembro, em dezembro de 2020. Mas dezembro, que é 15 mil por mês, como se eu pagava Ipiranga para aluguel de coisas, alguma peça do Ipiranga, e segundo esse projeto, em dezembro foi estornado o último pagamento do contrato, de 15 mil reais, troca de governo. Isso também ajuda a ficar mais dinheiro no orçamento, aquela briga de quanto tinha, quanto não tinha, que daí é entre os políticos que se acertam. Mas abrindo isso aqui para abrir um crédito especial para poder pagar esses 15 mil ao Ipiranga. Então são duas, e também vai ser feita uma sindicância para apurar a responsabilidade dos gestores do contrato. Então, isso, o que é? Aqui tem duas coisas. Talvez tenhamos vários a partir de agora, né? É isso que nós vamos saber se foram só esses dois ou não. É uma questão, eu ponho como grave. Pode ser que o cara não prestou o serviço, os caras podem se defender na sindicância, mas aqui do aluguel se não depositou sempre, não depositou o último, fica muito claro. Aqui é um pouco mais complexo nessa sindicância. Mas haverá punições internas, ou vai ter uma justificativa, se foi a mão de alguém ou não. Vamos acompanhar, que eu acho uma coisa que podemos estar criando. Quem tem um serviço tem que receber, mas, paralelamente, tem uma discussão política que envolve isso, né? Verdade. Tá aí os destaques da coluna Pente Fina, mais lida no impresso e no digital. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, até amanhã. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. O Brasil é um país essencialmente e marcadamente desigual. Na sua estrutura impera em todos os segmentos uma desigualdade monumental, que tem reflexos diretos na qualidade de vida das pessoas, na falta de qualidade de vida das pessoas. E a gente vê que as possíveis estratégias para se conseguir minimizar essas desigualdades são sempre e permanentemente relegadas a segundo, terceiro, quarto plano, enfim, simplesmente desconsideradas. Por quê? Por ser um país marcadamente desigual, favorece sempre poucos em detrimento de muitos. E eu vou citar um exemplo disso que é muito claro e que está acontecendo hoje no município, que é a questão da Corsã e do saneamento. Não sou economista e muito menos especialista no assunto, mas é pacífico dizer, se a gente falar para um empresário que tem uma empresa que funciona, que dá lucro, que serve ao seu propósito, por que vender esse negócio se ele é lucrativo? Qual que é o objetivo de vender um negócio que é lucrativo? Você pode dizer que o empresário cansou, não está velho, não tem para quem passar o negócio, ou quer simplesmente vender aquele negócio lucrativo para ir viver a vida.
e botar um bom dinheiro no bolso. Se essa é a lógica que acontece no setor privado, se você tem um negócio que é lucrativo, ninguém vai se desfazer dele. E não precisa ser economista para saber disso. Se está me dando retorno, lucro, dinheiro, eu vou continuar explorando aquele negócio. Agora, vamos transferir essa mesma lógica para a questão do saneamento, para a Corsan. Se a Corsan é uma empresa que dá lucro, por que vender a Corsan? Para que privatizar esse serviço, que é um serviço essencial e atende a população? Existem distorções? Sim, existem distorções. E uma delas é justamente a questão do tratamento de esgoto. Mas se a empresa é lucrativa, tem estrutura, funciona, isso pode ser corrigido, como já poderia ter sido feito. Mas se forçou ao longo dos anos uma situação para entrar em conflito, justamente para a gente chegar neste momento que nós estamos aqui, que é qual? A insatisfação dos prefeitos e a vontade de um determinado grupo de pessoas, de políticos, enfim, de simplesmente jogar o serviço contra a comunidade para legitimar a privatização de uma empresa que é lucrativa. Por que isso? E isso é a regra da desigualdade no Brasil. Quando nós temos um negócio que funciona, que é de necessidade básica, que se de água e saneamento, e que isso afeta diretamente na qualidade de vida das pessoas, se provoca uma situação para se legitimar a venda de uma empresa legítima, que dá lucro e que beneficia a população como um todo. Então, não se busca o caminho de aperfeiçoar e melhorar as distorções e tornar aquela empresa excelente, a excelência no seu trabalho. Não. Busca-se criar lacunas e problemas nos projetos que ela poderia executar para jogar ela contra a população, para a população ficar insatisfeita, avalizar, brigar com seus prefeitos e aí avalizar a venda para o setor privado, que vai depois fazer tudo isso. E quem que vai pagar a conta? O consumidor. É simples. E não quer dizer que não poderia ser privatizado, mas como se trata de um serviço essencial, não tem porquê, se funciona, privatizar. E não vai ter concorrência de mercado, não vai ter como estabelecer 4 empresas fornecedoras de saneamento básico no município. Não existe isso. Ou seja, vai cair na mão de um grupo, de uma pessoa, que vai colocar o preço que ela quer colocar naquele serviço. E ela vai fazer o saneamento, e vai tratar o esgoto, e vai cobrar do cidadão, quando isso já poderia ter sido feito com um pouco de menos de lucro da empresa, e a comunidade já está satisfeita e caminhando para um outro patamar. Então, essa lógica, que é uma lógica, eu diria, da desigualdade e até da burrice, porque ela prejudica, ela tem como único escopo prejudicar as pessoas, quando ela poderia, sim, favorecer a sociedade e continuar prestando aquele serviço e cada vez mais ampliar os seus benefícios. Mas não. Se constrói toda uma narrativa para tornar aquele serviço ruim, para vender e entregar para alguém, ou para algum grupo, ou seja, para quem for, para beneficiar meia dúzia de pessoas, como eu já disse, em detrimento de uma sociedade inteira. E essa lógica é a que perdura no Brasil, no Rio Grande do Sul, infelizmente, e dita as cartas e o rumo e a maneira como as coisas acontecem no Brasil. Infelizmente é assim, e não é diferente disso. E quem paga a conta no final é simples e puramente eu, você e cada consumidor, que vai pagar mais caro. E isso não há nenhuma dúvida, infelizmente. Uma boa semana e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital com o Natan Bretenbach. Você viu ao vivo às 10h30 da manhã e revê agora no Bom Dia Notícias. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, a edição deste fim de semana, que traz na capa
uma informação importante a respeito do nascimento de crianças aqui em Erechim. Entre 2015 e 2020, o município tem média de 1.500 nascimentos por ano. Coluna do Rodrigo Finardi, ele destaca as diárias em Erechim, que tem valores diferentes para o mesmo destino. E o governo do Rio Grande do Sul apresenta a proposta de 130 milhões de reais para o setor mais afetado durante a pandemia. A página 4 tem os colunistas de opinião e na 5 o uso de máscara ainda mais importante lá em Benjamin Constant do Sul. Na página 6 o fato da foto e na 7 o Cine retomou as atividades, os atendimentos e está oferecendo várias oportunidades de trabalho. Na página 8, quinta semana de bandeira preta em todo o estado e na 9 supermercados investem em tecnologia durante a pandemia. Na página 10 tem o espaço pop do Bom Dia e na 11, mudança de estratégia, destaque da coluna do Igor Miller, mínimas e máximas. Na página 12 você confere a Unimed Erechim, que reafirma a unidade em ano marcado por desafios. E na 14, a importância de quem deixa tudo limpo nos hospitais. Caderno BD Saúde do fim de semana está falando das dores nas costas, também câncer de cabeça e de pescoço e ainda cáries e o tratamento adequado para tuberculose. Tem os classificados do Bom Dia. Você esteve conferindo em geral, a Universidade Federal da Fronteira Sul, primeira usina fotovoltaica deve iniciar em breve fase de produção. E na 19, acadêmicos de medicina veterinária são protagonistas de aula inaugural da URI. A página 20, o caderno de variedades. E na 22, em segurança, a operação em Trindade do Sul prende 6 e apreende maconha, crack e também cocaína. Na página 23, o Inter quer a vitória para manter a liderança pelo Campeonato Gaúcho, jogo que acontece no sábado. Página 24, o atacante Jean Silva falou sobre os desafios da temporada no Ipiranga. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira aqui na TV Bom Dia. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Uma segunda-feira que começa com 3 vitórias, mas na minha opinião bem contestáveis. Bom, vamos começar a falar pelo Canarinho aqui de Erechim, que acabou empatando com o Aimoré no fim de semana. O que aconteceu? Acabou empatando. Eu falei com o Natan agora há pouco, às 10 horas, que para mim a atuação do Ipiranga foi muito fraca. Um primeiro tempo muito medíocre das duas equipes. E o segundo tempo, esse realmente foi bem ruinzinho. O Ipiranga não conseguiu jogar, também muito por mérito do Aimoré, que não deixou o Ipiranga jogar, com algumas deficiências ainda no meio campo, na parte defensiva, que para mim precisam ser analisadas com de uma forma mais crítica. Mas o que eu posso dizer do resultado do jogo do Ipiranga, que foi excepcional. Foi um resultado, talvez o melhor seria a vitória, lógico, mas para aquilo que a competição apresenta, tu não pode deixar de pontuar nenhuma partida. Um ponto só, ele é muito valioso. Então, na minha opinião, esse resultado do Ipiranga para cima do Aimoré, enfrentar o Aimoré fora de casa, lá no Cristo Rei, é muito difícil. E o Aimoré vem fazendo um bom campeonato. Foi uma partida em que o Ipiranga poderia ter criado mais, poderia ter quem sabe, colocado um pouco mais de vontade no segundo tempo, mas para mim o resultado, esse empate, para mim serviu, tá ótimo. Agora é pensar no próximo jogo contra o Brasil de Pelotas para pontuar também, porque preciso pontuar. E um ponto só, para mim, já valeu muito. O Júnior Rocha falou sobre isso, vamos agora ver a fala do treinador após o fim da partida lá contra o Aimoré. É um jogo muito equilibrado, né? A gente vem num batidão aí de cada 2 dias aí, nós estamos dentro do campo. Quando vai completar o 3º dia, nós estamos jogando de novo. Muito bom isso. Estou falando isso porque não estou reclamando. Estou conseguindo ver todo o grupo, estou conseguindo oportunizar alguns atletas que vêm treinando bem. Obviamente que quem vem jogando tem uma minutagem maior, vai sentindo cansaço, a gente substitui na boa. Temos todas as condições para recuperar os atletas também, então é um calendário que o clube conquistou, né? Então nós não temos que reclamar, nós temos que louvar, né? E agradecer. Eu acho que o jogo foi, além de equilibrado, o segundo tempo a gente foi melhor no jogo e, na minha opinião, nós merecíamos sair com a vitória aqui, pelas oportunidades criadas no segundo tempo.
E aí sim, terminamos o jogo tentando jogar, tentando propor o jogo, tentando construir jogadas, as que a gente treina e que eles estão desenvolvendo bem ali durante os 90 minutos. Uma pena, né? Via a cara de frustração nossa no vestiário dos atletas por não ter conseguido a vitória, mas pé no chão. Mantivemos no G4, isso é o mais importante. Muito bem, o Ipiranga no fim de semana também conheceu a data do próximo jogo da Copa do Brasil, onde enfrenta o Fortaleza. É isso aí, enfrenta o Fortaleza, já se sabia do adversário, já se sabia que seria jogo único e no Castelão. A data definitiva, dia 6 de abril, então, para o torcedor do Ipiranga, dia 6 de abril, 21h30 vai ser o horário do jogo, 90 minutos. 90 minutos que definirão o Ipiranga a próxima fase da Copa do Brasil. É um Fortaleza adversário que nós já comentamos algumas vezes, é de um nível muito grande, um time de Série A de Campeonato Brasileiro. Mas já temos data, então vai ser no dia 6, já está logo aí, e agora todas as atenções. Campeonato Gaúcho e para a Copa do Brasil. A vida do Ipiranga... Eu gosto muito dessa frase, Leandro, me permita repeti-la, do presidente Adilson, que ele diz: calendário do time grande é assim. E logo já teremos esse confronto, dia 6 de abril, 21h30, lá no Castelão. Vamos ver a reportagem falando sobre esse confronto Ipiranga e Fortaleza. Na sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela com datas e horários dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. O Ipiranga enfrentará o Fortaleza no dia 6 de abril, às 9h30 da noite, na Arena Castelão, em um jogo único. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer a fase também embolsa o valor de R$ 1.700.000. Muito bem, voltamos para o Campeonato Gaúcho, vamos falar do Internacional. Como é que foi o Colorado nesse fim de semana? Venceu o Brasil de Pelotas? Venceu. O Inter é líder, 4 partidas sob comando de Miguel Ángel Ramírez, 4 vitórias. Mas, na minha opinião, e eu escrevi ainda na semana passada, que eu tinha feito uma avaliação positiva e achava que o Miguel Ángel Ramírez estava tendo uma evolução. Ainda permaneço com essa mesma ideia, mas, na minha opinião, o jogo do Inter foi muito ruim. O Inter conseguiu achar um gol no segundo tempo, com uma bola cruzada na área e o Rodrigo Dourado fazendo gol. Mas o que dá para tirar é que foi um Brasil de Pelotas que não propôs jogo algum, se defendeu a maior parte do tempo, chegou ainda naquele lance do pênalti em alguns contra-ataques, mas alguns relampejos de contra-ataque. Um Inter que ainda com uma posse de bola muito lenta, eu ainda acho que precisa que os jogadores realmente consigam absorver com mais tranquilidade. Eu acho que já houve uma evolução, mas ainda precisa melhorar muito. O Inter fez um jogo muito ruim, para mim abaixo, precisa melhorar e muito. Acho que daquilo que o treinador entende como utilizar esses jogos para que os jogadores consigam entender a metodologia de trabalho, acho que se for pensar desse modo, acho que sim, dá para dizer que o Inter fez uma boa partida. Mas do ponto de vista de futebol, para mim fez uma partida muito ruinzinha, mas valeu os 3 pontos. Um questionamento que poderíamos nos aprofundar mais é que se talvez Miguel Ángel Ramírez, pelo futebol apresentado nesses 4 jogos que venceu, se ele não tivesse vencido, porque o futebol apresentado poderíamos ter tido 2 empates ou até mesmo uma vitória naquele primeiro jogo contra o Ipiranga. Acho que a discussão seria diferente. Por isso está aí a importância das vitórias. 4 jogos, 4 vitórias. Vamos ver a fala do Miguel Ángel Ramírez falando sobre isso e esse jogo contra o Pelotas. Pero sabíamos que iba a ser súper difícil ganar aquí. Es un equipo que vende la victoria muy cara. Y sabíamos de la dificultad. Además nos encontramos con un gramado muy, muy malo. Y sabíamos que teníamos que ponernos la ropa de trabajo y trabajar el partido para intentar competir y poder sumar 3 puntos. Ya son 4 victorias consecutivas, se hace cada vez más difícil seguir encadenando victorias. Y con respecto a los jugadores, yo no soy de creencia absoluta, porque el fútbol te va recolocando. Y te va recolocando cada día. Y hoy puede que estés en disposición de ser titular y puede que en el próximo partido no dejes ese nivel y tenga que entrar otro compañero porque ese compañero lo está haciendo mejor. Entonces
no soy de creencias absolutas, y llevando tan poco tiempo de trabajo, menos todavía. Paciencia, que todos sientan que pueden jugar, que tengamos un plantel competitivo, para que si no lo hace uno, lo hace el otro y lo haga igual de bien. Entonces, paciencia con eso, y sobre todo cuidado con las creencias de no, este es el titular. Y bueno, no sé, lo iremos viendo semana a semana, partido a partido, e iremos viendo os rendimentos individuais nesse sentido. Muito bem, vamos falar do Grêmio, do Renato, que ontem venceu o Pelotas, o Pelotas, né? O Pelotas tem o Brasil de Pelotas e o Pelotas. Venceu com goleada. Venceu com goleada. Eu vou até convidar, Leandro, se me permita, para o pessoal estar acompanhando Virando o Jogo hoje, porque tem muita coisa para se aprofundar, que aqui rapidamente nós não vamos conseguir falar sobre essas negociações, das quais o Grêmio esperou muito tempo para divulgá-las, e o Rafinha já está acertado com o Grêmio, chegou ontem. Eu publiquei uma matéria no início do domingo, porque no sábado o jornalista Wagner Martins, da Rádio Bandeirantes, deu um furo de que o Rafinha já tinha dito sim ao Grêmio, que ele viria para Porto Alegre. E tem muitas outras negociações, porque falou o Renato e o presidente de que negociações de um nível superior, grandes negociações estão sendo desenroladas, e o Renato disse que tem uma conversa direta com alguns jogadores. Então, Rafinha foi confirmado, nós vamos falar ainda sobre o Borré e Douglas Costa, mas o que eu posso dizer sobre esse jogo do Grêmio, para mim um jogo ruim também. Os 4-0 eles não dizem respeito ao que foi o jogo. O Grêmio, num primeiro tempo muito apático, ainda com aquele futebol, o mesmo futebol que nós vimos na última temporada. No segundo tempo que o Grêmio tentou colocar os jogadores um pouco mais próximo da área do Pelotas, um Pelotas também muito fraco, um time que não tinha recurso nenhum, um time que não deu perigo nenhum para o Grêmio. Agora, os quatro dizem muito mais respeito à individualidade dos jogadores. Ferreirinha muito bem, uma batida de falta, infelicidade do Pelotas, o gol do Alisson, o segundo gol. O 4-0 serviu muito para a volta do Renato, mas o que não pode acontecer é servir de uma cortina de fumaça para os problemas que o Grêmio tem enfrentado, e problemas que precisam ser solucionados, porque a dificuldade que o Grêmio vai encontrar para enfrentar adversários, com todo respeito ao Pelotas, mas de um nível superior, vai ser muito grande. Vamos ver a fala do Renato falando sobre essa goleada, e também ele falou sobre a chegada do Rafinha ao Grêmio. Rafinha chega, é um jogador que a gente dispensa comentários, é um jogador por onde passa ele é campeão. Tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante, e até porque até 5, 6 meses atrás ele estava jogando em alto nível, conquistando 2 títulos importantes pelo Flamengo. É um jogador que vai ajudar principalmente os mais jovens também, e é importante também ter um jogador dessa experiência, principalmente nessas competições importantes que nós temos pela frente. E o Borré, o presidente deixou bem claro também, explicou para vocês, eu não gosto muito de falar de jogador que ainda não assinou o contrato, mas está bem encaminhado, e a gente espera que na próxima semana, sim, ele possa assinar o contrato e ser mais um reforço importante para o grupo do Grêmio. Muito bem, o Rafinha, que chegou hoje de manhã a Porto Alegre, já deve ser ao longo do dia apresentado aí oficialmente pelo Grêmio. Nós vamos ver, como você falou, os detalhes no Virando o Jogo. Mas boa ou ruim essa contratação do Grêmio? Como é que você avalia? Olha, olhando de longe ou num primeiro momento, me parece que não é uma contratação muito assertiva, porque o Renato ele tem algumas preferências em alguns jogadores e ele já arriscou várias vezes e não obteve sucesso. Pensar que o Rafinha viria um jogador de 35 anos para compor esse elenco, um jogador que já tem uma idade avançada, me parece uma negociação ruim. Mas, respondendo essa pergunta hoje, na segunda-feira, ao meio-dia, eu digo que foi uma contratação muito boa, porque o valor que o Rafinha, somando todos os valores, entre luvas e tudo, por mês, mensalmente, o Rafinha custaria menos de 500 mil para o Grêmio, que me parece um valor muito acessível. E o Rafinha é um jogador que alguns podem até discutir, mas já foi campeão da Libertadores, foi campeão da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique. É um jogador que tem no seu currículo muitos títulos e vai conseguir agregar para os jogadores um pouco mais novos. E se é que o Grêmio tem esse objetivo de trazer jogadores da base, que me parece, com aquilo que falou o próprio Renato,
que esse é um dos objetivos, me parece que o Rafinha, um jogador experiente, um jogador que joga muito bem na posição, vai conseguir agregar para o time do Grêmio e sem gerar muito custos ao clube. Agora, se me perguntassem depois, e se eu puder responder depois da virando o jogo, sobre as demais contratações do Grêmio, aí a resposta talvez seja um pouco diferente. Vamos ver a chegada do Rafinha hoje de manhã a Porto Alegre. A gente tem imagens da Grêmio TV que mostramos para você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Beleza? Tudo bem? Tá, bem, Deus, tudo bom, cara? Tranquilo? Muito bem, vamos dar uma olhada na tabela do Campeonato Gaúcho, como é que ficou aí o estadual. O Ipiranga com empate está entre os 4, mas o São Luís está ali pertinho, né, Eric? 2 vagas possivelmente serão de Grêmio Internacional, isso é quase que indiscutível. O que me preocupa com aquilo que almeja o Ipiranga é que o Caxias vem fazendo um campeonato muito bom. É ainda um dos adversários que o Ipiranga vai enfrentar, porque nós já chegamos 7 rodadas disputadas, nós ainda temos 4. Grêmio, Brasil de Pelotas, Esportivo e Caxias. O Caxias é um dos adversários diretos do Ipiranga. E quando chegar esse jogo, vai ser um confronto em que talvez possa definir uma vaga. O São Luís tem a mesma pontuação que o Ipiranga. E o Juventude, se tivesse vencido o jogo, já se aproximaria daqui, já iria a 11 pontos. Esse que é o problema dessa tabela de classificação. Bom para o Ipiranga, pontuar fora de casa, ótimo, está no G4. Isso é o que dá para dizer hoje. Mas para te ver com uma frase que o Júnior Rocha falou, que é uma Copa do Mundo, esse Campeonato Gaúcho, é de fato, porque não são os melhores times ou os times que apresentam o melhor futebol que vão classificar. São aqueles que mais pontuam, são aqueles que, quando tiveram oportunidade, tiveram sorte e venceram. E venceram. Por isso o Ipiranga está na 4ª colocação, é bom nessa 7ª rodada, mas para estar entre os 4, vai precisar lutar jogo a jogo. Falar aí a situação, né? O Novo Hamburgo já foi campeão gaúcho há 2 anos, aí agora no rebaixamento. Situação complicadíssima do Noia. Bom, virando o jogo, 5 da tarde. Obrigado, Eric, pelas informações. Ok, Leandro, convido você para estar acompanhando às 5 horas. Um abraço para todo mundo. Vamos agora com a previsão do tempo com a Taiane do Carmo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta segunda-feira, teremos um dia de muita instabilidade. De acordo com a Climatempo, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia e podem acontecer também pancadas de chuva de forma rápida e isolada. Vamos ver como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 13 graus e a máxima de 21. Pode chover ainda cerca de 8 milímetros e a umidade relativa do ar ficará em torno de 46%. No município de Quatro Irmãos, a mínima será de 14 graus e a máxima de 22. E no município de Mariano Moro, a mínima será de 18 graus e a máxima de 25. Mais informações e detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha no site do Bom Dia. E no Bom Dia Entrevista da última sexta-feira, a Taiane do Carmo conversou com o vereador Anacleto Zanella. A entrevista faz parte de uma série da TV Bom Dia que está conversando com os vereadores eleitos aí no último ano para os próximos 4 anos à frente do Legislativo aqui de Erechim. Anacleto Zanella foi o mais votado do Partido dos Trabalhadores. Vamos aí rever essa entrevista. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista. E hoje a nossa conversa é com o vereador Anacleto Zanella, que já está aqui conosco para falar sobre os seus projetos, sobre as suas ações ali dentro da Câmara de Vereadores. Seja muito bem-vindo, vereador, aqui no Bom Dia Entrevista. Bom dia, Taiane, bom dia a toda a equipe do jornal e TV Bom Dia. E estamos à disposição, e bom dia a toda a nossa comunidade que nos acompanha. E estamos aqui à disposição para essa importante entrevista. Vereador, então, para a gente começar a nossa conversa, como é que o senhor avalia essa última eleição? Olha, a eleição municipal que tivemos em 15 de novembro foi uma eleição atípica, porque nós tivemos, a eleição aconteceu justamente no período de pandemia. Então foi uma eleição que a gente teve que evitar o contato mais direto, o corpo a corpo, o abraço, o aperto de mão, que é característico de toda a campanha. Então, em primeiro lugar, foi uma eleição atípica por causa disso. Então, e eu sou defensor do distanciamento social, sou defensor do uso da vacina, sou defensor do uso da máscara,
E é importante que a gente preserve isso em todas as nossas atividades. Então, na campanha também procuramos desenvolver as atividades da campanha dessa forma. Ir até a casa, mas não entrar na casa, visitar as famílias, mas ficar no portão, entregar apenas o nosso panfleto, né, deixar a nossa mensagem, e trabalhamos muito as redes sociais. E nas redes sociais nós divulgamos, e também no panfleto que entregamos de porta em porta das nossas casas de Erechim, a nossa mensagem. A mensagem de que o município precisa se unir mais, nós precisamos construir as políticas públicas com participação popular. Esta é a minha forma de ver a construção das políticas públicas do município, ou seja, as pessoas não podem participar apenas no momento do voto, as pessoas devem participar durante os 4 anos da gestão pública, acompanhar o nosso trabalho na Câmara de Vereadores, e nós, enquanto vereadores eleitos, temos que propiciar este trabalho, esse contato com as pessoas. Claro que agora, em função da pandemia, esse contato se dá de uma forma mais com o distanciamento, como já falei, mas também com as redes sociais. Eu tenho recebido, por exemplo, agora muitos pedidos via redes sociais, e a gente tem encaminhado as demandas da nossa população. E agora, falando um pouquinho do seu trabalho dentro da Câmara dos Vereadores, nesta nova etapa do seu trabalho, quais serão os principais projetos que o senhor pretende implementar ali dentro, e o seu foco, qual será o seu foco principal nessa nova etapa? Bom, neste momento, nós inclusive apresentamos uma moção, foi aprovada por unanimidade pelos vereadores de Erechim, vários vereadores também subscreveram, é a moção em defesa da vida. Então, me parece, tenho certeza que neste ano de 2021, a nossa prioridade número 1 de todos nós, gestores públicos, vereadores e também do conjunto da comunidade, é lutarmos para que todos tenham direito à vacina, que a vacina seja feita rapidamente, que a gente, enquanto não vem a vacina, a gente continue preservando nossas vidas com o distanciamento social, com o distanciamento das pessoas, com o uso de máscara, com álcool em gel, para que a gente se previna e evite maior contágio entre as pessoas e que o vírus não se multiplique na nossa sociedade. Infelizmente, estamos vivendo um momento muito difícil. Então, neste momento, a Câmara de Vereadores está toda ela voltada, não só eu, mas o conjunto dos vereadores, estamos muito preocupados para que o município de Erechim garanta condições para que as pessoas preservem suas vidas, que a saúde esteja em primeiro lugar, que não faltem recursos para as pessoas que estão atendendo na saúde, valorização dos nossos profissionais na área da saúde, recursos para garantir os leitos de UTI, o trabalho de prevenção, enfim, esta é a prioridade número 1 nesse momento. E é isso, inclusive, que vai salvar a nossa economia, né? Ou seja, a economia não vai se salvar, não vai ter vai deixar de ter problemas se nós conseguirmos a vacina para todos o quanto antes. E nesse sentido é muito importante que os governos federal, estadual e municipal trabalhem de forma articulada, conjunta, para que isso aconteça o mais rápido possível. Essa é a prioridade número 1. Agora, nós também temos outras questões que são fundamentais também para nós, mas, em primeiro lugar, a saúde. Estamos lutando também para que todas as pessoas tenham vagas de creche, todas as crianças que precisam tenham vagas de creche. Agora, em função da pandemia, tu vê, uma coisa vai puxando a outra. Sim. Sem resolver o problema da pandemia, nós temos dificuldade, inclusive, do funcionamento das nossas escolas. Então, por isso que nós temos problemas de dificuldade de funcionamento do nosso comércio, da nossa indústria, dos serviços. Então, nós precisamos fundamentalmente priorizar a questão da saúde nesse momento. Falando agora do senhor, o senhor já tem uma trajetória política grande, de muito tempo. Eu gostaria de saber o que levou o senhor a voltar para a política. Olha, eu tinha até um tempo atrás dito, não, já cumpri minhas tarefas na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal, conquistamos importantes
ações que deram grandes conquistas para o município de Erechim, como é o caso da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul, do Instituto Federal no bairro das Três Vendas, das lutas pela educação do município. Mas, com o tempo, conversando com a família, conversando com as pessoas, conversando com as lideranças, todos entenderam que eu tinha ainda muita coisa a fazer na Câmara de Vereadores e, por isso, decidi, então, colocar meu nome à disposição no ano passado e, graças à mobilização das pessoas, o apoio de 962 pessoas que saíram de casa em plena pandemia e foram lá depositar o voto na gente, o apoio que tivemos dos 12 candidatos a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, a soma do apoio desses 12 candidatos, nós conseguimos fazer 2 cadeiras na Câmara de Vereadores. Então, eu e o vereador Serginho estamos representando o Partido dos Trabalhadores também, e por isso, porque temos muito a fazer na área da saúde, da educação, na geração de trabalho e renda, na participação popular, é que eu decidi voltar e espero, nesses 4 anos, poder fazer um grande trabalho mais uma vez. E neste momento, vereador, de pandemia, muitas pessoas foram afetadas, todos nós, de alguma forma, fomos afetados, mas nessa área da população mais vulnerável, como o senhor pretende se aproximar dessa população e auxiliar, ajudar neste momento que é desafiador para todos nós? A nossa luta tem sido, inclusive, a gente tem dialogado com os sindicatos, com os movimentos sociais, com o governo do município, com os demais vereadores. A volta do auxílio emergencial é fundamental. A população de baixa renda hoje precisa do auxílio emergencial. A Secretaria de Assistência Social tem um trabalho muito grande de apoio, de fornecimento de cestas básicas, enfim. Mas sem este apoio governamental, em nível nacional, estadual e municipal, não tem como enfrentar este momento duro. Tem gente passando fome nesse momento, tem famílias passando fome nesse momento. E nós precisamos lutar em favor dessas pessoas que mais precisam. No momento de pandemia, principalmente, mais ainda nós precisamos colocar os nossos mandatos, o nosso trabalho. Por isso que na moção que aprovamos na Câmara de Vereadores, em defesa da vacina já, nós colocamos também o auxílio emergencial já, porque este é o único caminho para enfrentar esse duro momento que a população tem. Veja bem, nós não defendemos que as políticas de assistência social têm que ser para sempre, mas neste momento ela é fundamental. Nós precisamos ter políticas que deem o apoio necessário às famílias de baixa renda e também, ao mesmo tempo, como o prefeito também tem dito, o governo municipal e nós vereadores temos trabalhado, é de que nós precisamos ter programas de qualificação profissional, geração de emprego e renda, enfim, para que as pessoas possam ter oportunidades de crescimento, de desenvolvimento em nível pessoal. Mas, como falei antes, o problema da pandemia tem prejudicado também o desenvolvimento econômico do nosso município, da nossa região e do nosso país e no mundo inteiro. Então, portanto, tem que ter, neste momento, políticas de assistência social e o auxílio emergencial é fundamental. Então, esta também é uma luta central do nosso mandato nesse momento. Uma das questões também que eu ouvi o senhor falar é a respeito dos jovens. Nesse sentido, quais são os projetos que o senhor tem pensando nos jovens? Eu ouvi falar também que o senhor comentava a respeito do primeiro emprego, que hoje em dia para o jovem é muito difícil de conseguir o primeiro emprego. Nesse sentido, quais são os projetos que o senhor tem nesta área? Estamos com 2 projetos e estamos em estudo na elaboração do projeto para ser apresentado nos próximos dias. Quais são? São 2, um na área urbana e um na área rural. Na área urbana é o primeiro emprego, é o apoio ao primeiro emprego municipal. O que significa o primeiro emprego? Que o jovem, quando vai iniciar sua atividade profissional, tenha este espaço, as empresas recebam um incentivo do município para que esse jovem seja contratado no seu período de experiência, durante 3 meses ou até 6 meses, onde o município ajude. Então, essa é uma construção que nós queremos fazer com o poder público do município, e depois a empresa se comprometa, por exemplo, se ele ficar 6 meses com o apoio do município trabalhando, depois a empresa tem a obrigação de mantê-lo por mais 6 meses.
Isso garantiria um ano de trabalho para este jovem que está iniciando. Por que isso? Porque nós precisamos sair da crise que estamos vivenciando. E os jovens é um dos setores da sociedade que estão mais pagando esse momento. Na área rural também nós queremos criar um apoio aos jovens que queiram permanecer trabalhando no meio rural. Hoje tem poucos jovens que aceitam esse desafio de permanecer na agricultura. Então eles precisam ter um programa voltado de incentivo a esses jovens que queiram permanecer trabalhando na agricultura. Eu fui conhecer no ano passado um projeto que está sendo desenvolvido na Prefeitura de Machadinho, onde os jovens que permanecem na agricultura, mediante projetos, recebem incentivos em torno de R$3.000 por ano para iniciar projetos novos na sua propriedade. Então, também estou estudando este projeto, adaptando para as condições do município, para apresentar nos próximos dias. Então, são 2 projetos, um na área urbana e outro na área rural, que pretendo apresentar nos próximos dias, faz parte da nossa proposta de trabalho. Já estamos quase nos encaminhando aqui ao fim da nossa entrevista e eu gostaria de saber da parte do senhor, se o senhor pretende mais tarde se candidatar talvez a um deputado, representar a nossa cidade, né, a outros níveis. O que o senhor pensa sobre isso, ou o senhor pretende focar mais nessa parte agora de vereador? Quais que são as suas projeções futuras? Eu tenho 2 prioridades neste momento. Eu estou concluindo o meu doutorado em História na Universidade de Passo Fundo, então tenho até julho, agosto para concluir esse trabalho. É um trabalho voltado à agricultura de base familiar, uma pesquisa realizada nesta área. Então, esta é uma prioridade. E a outra prioridade mais importante ainda é o mandato de vereador. Então, neste momento, eu estou totalmente focado nessas 2 prioridades e, portanto, não está colocado no meu horizonte, nesse momento, a hipótese de concorrer a deputado estadual, deputado federal. Ou seja, eu tenho um mandato de vereador e pretendo focar neste trabalho nesses 4 anos. E quero também dizer, Tatiane, que, por exemplo, o trabalho do vereador tem coisas assim muito importantes que acontecem no fim de semana. É um pouco o que vocês vivenciam como jornalistas. Nesse fim de semana eu já recebi 2 demandas importantes e quero falar aqui, se tem mais um minutinho. Os trabalhadores que reciclam os materiais recicláveis do nosso município, que a população produz todos os dias, do bairro Presidente Vargas, estão com sua sede totalmente em más condições de trabalho. Então, eu recebi essa demanda via redes sociais de que essa situação precisa resolver. Então, é uma demanda que eu pretendo, durante essa semana, focar e ir atrás. E, durante o fim de semana, também recebemos a notícia ruim de que a agência do Banco do Brasil do bairro Três Vendas será fechada. Ou seja, em plena pandemia, ao invés dos bancos públicos darem apoio às empresas e à população, fecham as agências e prejudicam o atendimento da população e também o desenvolvimento econômico do nosso município, especialmente da Grande Três Vendas. Então, também quero fazer essa denúncia aqui e nós vamos apresentar uma moção hoje na Câmara de Vereadores. Espero que os demais vereadores também me apoiem essa iniciativa, porque a gente precisa enfrentar esse tipo de política pública que vem contra o desenvolvimento do nosso município. Essas são prioridades, ou seja, além de cuidar das questões gerais do nosso mandato, a gente tem que estar de olho naquilo que está acontecendo diariamente. Ok, já estamos então aqui ao final, eu agradeço ao senhor em nome de todo o jornal pela sua presença aqui, né, a sua disponibilidade também de conversar conosco, trazer esse esclarecimento aqui a toda a população. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico à disposição do Jornal Bom Dia, da TV Bom Dia e de todos vocês e de toda a nossa comunidade. O nosso gabinete também na Câmara de Vereadores, mantendo o distanciamento, mas continua atendendo e está à disposição da nossa comunidade, assim como nossas redes sociais. Muito obrigado. Muito bem, gente. Olha, hoje, 8 da noite, tem mais Bom Dia Entrevista para você. Participa do programa hoje o vereador
Claudemir de Araújo, do PTB. É logo mais a partir das 8 da noite aqui na TV Bom Dia. E o Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho de você que nos acompanhou hoje. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você, tudo de bom e até mais.